Neste vídeo vamos ver como as células controlam o ciclo celular e o que acontece quando esse controle falha. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. As células usam as informações sobre o seu próprio estado interno e sinais do ambiente ao seu redor para decidir se continuam ou não a dividir-se. Esta regulação garante que as células não se dividam sob condições desfavoráveis, por exemplo, quando o seu DNA está danificado, ou quando não há espaço para mais células num tecido ou órgão. São então mecanismos que impedem a formação de células anómalas. Mas como é que as células controlam então estes mecanismos? Como é que controlam o ciclo celular? Sabe-se que a passagem de uma fase para outra é controlada por fatores de regulação. De um modo geral, são fatores proteicos que atuam nos chamados pontos de controle do ciclo celular. E existem 3 pontos de controle ou checkpoints. No checkpoint em G1, a célula faz uma avaliação se as condições internas e externas são favoráveis para a divisão. Verifica o tamanho da célula. Será que a célula tem tamanho suficiente para se dividir? A quantidade de nutrientes. A célula possui reserva de energia suficiente ou nutrientes disponíveis para se dividir? Sinais moleculares. A célula recebe sinais positivos como fatores de crescimento das células vizinhas? E a integridade do DNA. Há algum DNA danificado? Se uma célula não obtém os sinais para seguir em frente que precisa no checkpoint 1, esta pode sair do ciclo celular e entrar num estado de repouso chamado G0. Algumas células permanecem em G0, enquanto outras voltam à divisão se as condições melhoram. Células nervosas e células musculares mantêm-se permanentemente estacionadas no período G0. Não se dividem. No checkpoint em G2, a célula irá verificar, primeiro, se o DNA foi completamente copiado durante a fase S. Verificar se há algum DNA danificado. Se erros ou danos são detectados, a célula irá pausar no ponto de controle G2 para permitir reparos. Se o dano é irreparável, a célula pode sofrer apoptose ou morte celular programada. Este mecanismo de autodestruição assegura que o DNA danificado não passa para as células filhas e é muito importante para prevenir o cancro. O checkpoint M é também conhecido como checkpoint do fuso e ocorre na transição da metáfase para a anáfase. Aqui, a célula examina se todos os cromatídeos estão corretamente ligados aos microtúbulos do fuso acromático. Como a separação dos cromatídeos durante a anáfase é um passo irreversível, o ciclo não irá continuar até que todos os cromossomas estejam firmemente ligados a pelo menos 2 filamentos do fuso em lados opostos da célula. O que é que acontece à célula quando os mecanismos de controle falham? Alterações do funcionamento de genes que codificam proteínas reguladoras do ciclo celular na sequência de mutações estão relacionadas muitas vezes com o aparecimento de cancro. A maioria dos cancros surge quando células adquirem uma série de mutações que fazem com que estas se dividam mais rapidamente, escapem dos controles internos e externos da divisão e evitem a morte celular programada. 2 classes de genes, os proto-oncogenes e os genes supressores de tumores, são os mais diretamente relacionados com a regulação do ciclo celular. Os proto-oncogenes são responsáveis pela produção de proteínas que atuam na estimulação do ciclo celular, enquanto que os genes supressores de tumores são responsáveis pela produção de proteínas que atuam inibindo o ciclo celular. O equilíbrio na atuação destes 2 grupos de genes resulta no perfeito funcionamento do ciclo celular. Mutações nos proto-oncogenes transformam-se em oncogenes, que são genes causadores de cancro, fazendo com que a célula se divida indefinidamente. As mutações que afetam os genes supressores de tumores perturbam o sistema inibidor e o ciclo celular fica desregulado, promovendo a ocorrência desordenada de divisões celulares e o surgimento de células cancerígenas. As células cancerígenas são caracterizadas essencialmente por serem indiferenciadas, não contribuindo para a formação natural dos tecidos. Os seus núcleos são volumosos e com um número anormal de cromossomas. Empilham-se umas sobre as outras em várias camadas, originando um aglomerado de células que formam um tumor. E têm ainda a capacidade de migrar para outras partes do corpo,
espalharem-se por via sanguínea ou linfática e invadirem outros órgãos. É um processo chamado de metástases. Este processo é acompanhado por uma angiogênese, que é a formação de inúmeros vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição das células tumorais. Outra ocorrência envolvendo alterações do ciclo celular é relativa aos telómeros, que são segmentos de moléculas de DNA com repetições de bases que atuam como capas protetoras na extremidade dos cromossomas. Em células humanas normais, a cada ciclo celular, os telómeros são progressivamente encurtados. As extremidades dos cromossomas ficam cada vez mais curtas até atingir um limite mínimo de tamanho incompatível com a vida da célula, paralisando-se as divisões celulares e sinalizando o fim da vida da célula. Desta forma, células mais antigas ou com possíveis mutações não continuam a dividir-se. Em células cancerígenas, esse limite é transposto graças à atividade de uma enzima, a telomerase, que atua na reposição constante dos telómeros, mantendo-os sempre com o tamanho original, permitindo assim que as células se dividam continuamente e se tornem praticamente imortais. Ficou percebido? Espero que sim.